E aí, estamos aqui para poder falar sobre a cidade de Albric em Skyfall RPG, que tem essas ilustrações lindas e maravilhosas feitas pelo Bruno. A gente vai falar sobre a principal capital do cenário e preparar vocês para segunda-feira, porque segunda-feira a gente estreia o novo arco de Skyfall, dessa campanha de prólogo, e a gente tem esse cetro azul, que é esse novo arco em Albric, e eu queria dar um contexto geral da cidade de Albric para vocês. Não é um vídeo longo, é um vídeo para quem quiser saber mais sobre a cidade e pegar algumas referências que eu vou colocar na live. Lembrando que a partir de segunda-feira que vem, as lives de gameplay de RPG vão pro YouTube e pra Twitch ao mesmo tempo, então para quem acompanha no YouTube talvez seja mais funcional. Então, primeiro, a cidade de Albric, beleza? Albric é a principal capital do cenário de Skyfall. Ela é de longe, a maior cidade de fato. Ela é a maior cidade de fato. E a gente tem uma concentração de pessoas muito grande. Então, a cidade de Albric ela foi fundada inicialmente em cima de uma ruína, assim como várias outras cidades do continente de Opaf. A gente tem a fundação da cidade de Albric em cima de uma ruína, né? E ela é uma ruína bem importante, porque ela fica numa região bem central do continente, e em determinado momento, todas as civilizações da época receberam planos de uma deusa chamada Arquiteta e que foram levando essas civilizações para esse local. E a Arquiteta planejava encontrar com todos os povos do continente de Opaf. Ela planejava se encontrar em Albric, mas ela foi morta no meio do caminho porque começou uma guerra pelo controle dessas ruínas. Então, quando os diferentes povos chegaram ali, eles viram aquelas ruínas, eles viram uma série de recursos, eles viram um povo extremamente sábio, que eram os elfos, dispostos inclusive a ajudar, e aí começou uma guerra pela disputa daquela região. Quando a Arquiteta chega lá, ela é morta, acontece o Deicídio, e depois disso existe um firmamento de paz, que inclusive é o ano 0, né? O ano 1, na verdade, do continente de Opaf, né? Desse novo calendário, que é chamado de firmamento. Então, o calendário se divide entre antes do firmamento e depois do firmamento. Quando Albric, pós-firmamento, quando ela se torna uma cidade organizada, de fato, o que acontece? Fundam a cidade e começam as construções dos muros. Ela é uma cidade murada, ela é uma cidade de formato hexagonal, e ela tem efetivamente dois hexágonos, né? Um hexágono interno, um núcleo interno e um núcleo externo, que depois tem a parte de fora mesmo. Então, vendo de fora para dentro, tá? A cidade de Albric é um heptagonal, desculpa. A gente tem do lado de fora o bairro chamado Lado de Fora, que a gente tem, o bairro das fazendas, que é esse local externo aqui, que é onde tem as grandes fazendas de Albric, né, do lado de fora mesmo, e que a gente tem uma concentração grande de máquinas movimentadas à magia. Então a gente tem uma série de, máquinas que fazem colheita nas fazendas, coisas assim, que são movimentadas pela magia das sinapses, que são objetos que são movidos a Ethereum, que é um minério extremamente valioso e mágico de Opaf. Quando a gente começa a entrar na parte interna, né, a gente tem os casebres, que é o nome desse bairro, externo. Tá? Então a gente tem aqui esse espaço, que é um local onde a população que não tem tanto recurso fica, né? Ele é um local com uma densidade demográfica muito maior, né? Se a gente aproxima aqui, a gente vê que né, comparando os dois aqui, as ruas são mais despaçadas, né? Tem mais espaço. Aqui não, são mais ruelas, são mais vielas e coisas assim, em que a gente tem uma concentração muito maior de pessoas. É nesse local também, né, nesse bairro dos casebres, né, entre muros, que a maioria da ação em Albric acontece, né? É o local onde a gente tem mais comércio, é o local onde a gente tem uma movimentação maior de pessoas, de recursos, e também alguns locais importantes. O primeiro deles é o Templo da Arquiteta. Então, aqui é um local onde foi fundado, de fato, a cidade, né? É o local é o marco zero da cidade, é esse. E é o local onde onde teoricamente o corpo da Arquiteta da deusa está, que é um templo fundado para isso. Quando a gente começa a subir um pouco, a gente tem um cemitério aqui, que é o cemitério dos elfos. É o único local onde os elfos eles são enterrados, e a gente segue para outros locais importantes, inclusive com vielas, né?
e grandes avenidas que cruzam locais importantes da cidade, inclusive com uma grande entrada de floresta para cá. Albrecht é uma cidade de milhões de habitantes, está na casa de 1 milhão já, porque ela é uma cidade que tem a tecnologia, né, uma tecnologia mágica ali de dimensões de bolsa. Então é comum que as coisas sejam maiores por dentro do que são por fora, né? Então é comum você entrar numa casa e ela ser uma entrada para um grande apartamentão, assim, ou até mesmo para um prédio com dezenas de andares que vão para o subterrâneo infinitamente, e na verdade não passa de uma dimensão de bolso. Isso faz com que a cidade tenha uma movimentação de pessoas e de histórias, coisas muito diferentes. Mas nós temos a parte interna, chamada Velha Albrecht. A Velha Albrecht é o local onde os elfos estavam, é onde tem a maior parte das ruínas, especificamente, de elfos, a maior concentração de ruínas está aqui, né? A gente tem aqui, esses Rzinhos são as ruínas, então a gente tem 1, 2, 3, 4 ruínas grandes aqui, importantes, e a gente tem 4 locais fundamentais. A gente tem a Universidade de Opaf, né, que no caso é a Universidade Arcana de Opaf. A gente tem o Senado Flutuante, a gente tem o Templo de Ruedin e a Praça Portal. E a Copa, que é o local onde fica a polícia, né, a central de operações da polícia de Albrecht, fica ali entre as duas coisas. É o local onde, né, o pessoal rico de Albrecht fica, é o local onde as pessoas lidam muito mais com moedas, né, do Cormac, né, e muito mais com grana alta do que efetivamente com trocados e outras coisinhas que a galera negocia do lado de fora, né, tanto do lado de fora quanto os casebres também, né. Uma coisa importante da Velha Albrecht é que ela é separada por um muro, tá? Então, isso é uma coisa importante. Se movimentar dentro da cidade de Albrecht é uma coisa curiosa. Por quê? Porque existe uma movimentação através de minhocão. O minhocão, ele é um portal, tu desce pro subterrâneo, tu entra em um portal e você se desloca para outros locais onde tem o minhocão na cidade, né? Então a gente tem aqui uma no Arco da Ossada, que é do lado de fora. A gente tem aqui uma no portão ao norte, que vai próximo de uma outra ruína. A gente tem uma aqui dentro, né? Aquela parte dos casebres, mas é próxima aqui dessa grande floresta, é próxima do templo de Ruedin, e a gente tem de fato um minhocão próximo da Praça Portal, né? Fica na rua que vai para a Praça Portal. O minhocão, ele é um dos meios de deslocamento principais dentro de Albrecht, porque a cidade é muito grande, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, isso aqui tá numa escala em que realmente cada centímetro é 150, né, metros, assim, então é coisa pra caralho se a gente for olhar, 1 quilômetro, quilômetros, né, de distância, e ela tem muitas vielinhas, o que faz com que a cidade seja difícil de se movimentar, né. Dentro da cidade, dentro da parte da Velha Albrecht, a gente tem o Senado Flutuante. O Senado Flutuante, ele é o local onde as pessoas que coordenam a cidade ficam, né? Quando teve o firmamento, ficou definido que a cidade seria governada por um Senado, são senadores eleitos, que representam os interesses de diversas regiões do continente, né? Então, durante muito tempo, cada cadeira do Senado ela era ocupada por um tipo de legado diferente, sendo que hoje isso não é necessariamente verdade, né? É por região mesmo. E uma cadeira do Senado sempre fica vazia, que é para representar o povo. E isso leva duas interpretações principais em Albrecht. A primeira delas é: fantástico, o Senado considera o povo o suficiente para colocar uma cadeira para o povo. Por outro lado, essa cadeira permanecerá sempre vazia e o povo nunca será ouvido, né? Então a gente tem ali uma dicotomia de o que o Senado, enfim, faz com o povo, né? O legal do Senado Flutuante é que ele é realmente um pedaço de terra que está acima, ele está no centro, ele fica exatamente no centro de Albrecht, que ele flutua acima do chão, e ele só é acessado através de portais no chão, né? Então você tem que saber o rito específico para se transportar para dentro do Senado. Seguindo aqui para o Templo de Ruedin. O Templo de Ruedin, ele é um local importante dentro da cidade de Albrecht. Ruedin é um titã, ele é o titã criador dos Urodeus, que é o povo salamandra, e ele é o grande protetor. Então, né,
não só conta-se, né? Isso é uma coisa que foi vista. Em determinado dia, abriu um portal no meio da cidade de Albric e os Urodeus começaram a sair correndo. Eles são criaturas extraplanares e as pessoas viram o Titã Ruedin lutando contra entidades cósmicas em um plano elemental. E ele fecha, ele lacra o portal. Quando isso acontece, a gente tem uma comprovação de que Ruedin protegeu Opaf de alguma ameaça extraplanar e fundam aqui um templo para ele e começa realmente a criar uma floresta em volta desse templo para Ruedin. O legal, o interessante disso é que ele é ele é o único templo erguido dentro de uma cidade, de uma capital, para uma entidade titânica, né? Então o Ruedin, ele é um titã, ele não é uma deusa, né? Ele é um titã e ele está sendo reconhecido ali dentro de um templo. Não significa, entretanto, que isso é um templo para uma religião em volta de Ruedin. Ruedin, ele é um grande protetor, então as pessoas vão para o templo de Ruedin para pedir proteção de diferentes religiões, né? Então, tem uma coisa que é curiosa, que é isso está dentro da Velha Albric, que é o local onde as pessoas têm mais dinheiro. Então, várias pessoas de fora, dos casebres e do lado de fora, tentam chegar no templo de Ruedin e nem sempre conseguem, porque a burocracia para poder passar pelos portões é grande, né? Por fim, a gente tem a Praça Portal, depois eu vou falar um pouco da Copa, mas a Praça Portal ela é a principal praça de Albric, né? Ela é realmente ali um local importantíssimo por alguns motivos. A primeira delas é, na Praça Portal, a gente tem as portas, com P maiúsculo. As portas são os locais onde são batentes de porta com a porta ali, não tá preso em nenhum local, mas são dimensões de bolso. Você abre a porta e você consegue entrar num hall, num salão de uma guilda. E essas guildas, para ter uma porta dessa, você precisa ser aprovado pelo Senado com os 3 selos. E quando você entra nessa porta, você entra nessa tipo de dimensão de bolsa, ele é um salão de uma guilda, né? Com vários andares, com vários cômodos, enfim. E tem centenas de portas na Praça Portal. Além disso, a Praça Portal tem esse nome porque ela tem portais para as diferentes capitais do continente de Opaf. O que facilita muito o deslocamento pelo continente, porque você pode entrar numa capital, sair de uma capital, ir para Albric, e daí de Albric para outra capital. Você pode ir de Kravóquia, no extremo norte, para Tatsumari em pouquíssimas horas. Mas por que horas? Porque a burocracia de imigração via portal é ultra complexa. Você precisa de uma série de documentos do local onde você está saindo, de Albric, se já passou no Senado ou se não passou, para poder ir para o próximo. Então isso faz com que seja muito mais rápido, obviamente, mas não tão rápido assim. Então, se você faz isso por outros locais, não tem tanto problema. Mas se você vai fazer isso via portal, você vai enfrentar uma série de burocracias. Mas isso é extremamente importante para poder facilitar, inclusive, o deslocamento de aventureiros, né, por dentro do território de Albric, tá? Agora, falando sobre a Copa, a Central de Operações da Polícia de Albric. Albric tem 3 organizações importantes do ponto de vista de crime e a aventura. A primeira é a Polícia de Albric, né? A Copa, ela é um prédio burocrático gigantesco, é o local onde a polícia fica, é o local onde tem o escritório do DIPS, que é a Divisão de Investigação de Portas e Salas, que é a divisão de policiais e de detetives que investiga crimes extraplanares em tipo Skyfall, é tipo MIB, Homens de Preto, assim, né? Tipo MIB de tipo Skyfall, e é o local da onde saem os principais policiais de Albric. Isso significa que todos os policiais estão aqui? Não, essa é a central de operações. Tem postos, tem delegacias menores em outros locais, né? Mas aqui é a central, é onde as coisas acontecem, é onde você faz todos os processos que você vai fazer burocráticos maiores com a polícia, eles são feitos aqui. E eles são feitos em um local que não está nem dentro da Velha Albric, nem dentro dos casebres. Ela é por si só um bairro separado, né? Isso é um local diferente mesmo por conta disso. Até em termos de imposto, tudo tem coisas separadas ali. E ter uma casa próxima da Copa é muito bem visto, tá? Por conta pela própria segurança, né? O que nos leva à criminalidade em Albric. A criminalidade em Albric é uma coisa curiosa. Por quê?
as ruelas, os bairrinhos, os locais para se esconder e principalmente as veredas, que são essas grandes avenidas, fazem com que o fluxo de pessoas seja tanto que é praticamente impossível você se deslocar por Albrecht e não ver algum crime, né? Mas existe um crime organizado. Então a gente tem crimes de dia a dia que são mais comuns e não tem tanto problema assim, mas a gente tem os crimes organizados. E existem 2 players principais do crime organizado em Albrecht. O primeiro deles, e é um dos principais, são os Hansas. Os Hansas são organizações criminosas secretas, extremamente exclusivas e que lidam com crimes de altíssima periculosidade e necessidade de segredo. Quando você contrata um Hansa, o que você quer é que as coisas aconteçam e ninguém fique sabendo de nada. Se alguém morre e a culpa vai para outra pessoa. Hansas não são identificáveis, eles não têm assim, não tem traço nenhum de Hansa, ao ponto que, né, as tatuagens de Hansa são sempre na parte interior do lábio e feito com tinta mágica especial, ao ponto que se descobrem que você faz parte de um Hansa, o seu Hansa e qualquer outro Hansa pode te caçar, e se vazar de que Hansa que você é, o seu Hansa pode ser exterminado por outros. Então, eles cuidam disso de maneira extremamente unhas e dentes, assim, e é importante que esse crime, isso aconteça, porque eles lidam com os crimes mais tensos de Albrecht de maneira geral. E isso se espalha para fora, mas fica principalmente em Albrecht, porque o centro político do continente de Opaf é Albrecht, né? Então, tem embaixadas de todas as regiões, tem pessoas importantes de todas as religiões em Albrecht, então isso é importante, tá? Quando a gente fala sobre outros tipos de crime, a gente fala sobre fofucha. Fofucha, para quem não conhece Skyfall, fofucha é uma capivara, ela é uma capivara que ela se tornou o dragão azul. Em Skyfall existem 5 dragões, um para cada cor, então um dragão de cada uma das 5 cores, e quando você mata um desses dragões, você se torna o dragão. A sua identidade e a do dragão se fundem em uma só e conectam as duas memórias e cria-se um ser novo, né? Fisicamente você mantém a aparência que você tinha quando você matou ela, mas você é uma criatura nova. Então a fofucha era uma capivara, que era um companheiro animal, um familiar avançado de um mago, e quando esse mago vai lutar contra o Balon, que é o dragão azul da época, a fofucha dá o último golpe, mata o dragão azul e ela se torna o dragão azul. Então a fofucha, ela comanda o crime o crime organizado dentro da cidade de Albrecht. Curiosamente, ela assume o manto de protetora de Albrecht, né? Então, para muitas pessoas, a fofucha ela é a grande protetora de Albrecht, porque ninguém vai mexer com a cidade com ela aqui. E tem uma coisa importante, bem importante. Os muros da cidade de Albrecht, alguns deles ainda estão em reformas, principalmente aqui, ó, nessa região. Por quê? Porque Balon, o dragão azul, ele, antes de ser morto por Fofucha, ele começou a atacar a cidade de Albrecht. E aí, esses muros ainda estão em reforma desde então, né? A Fofucha garante essa segurança em Albrecht, enquanto ela também lida com o crime organizado. Então, ela é a principal player do crime organizado e que, de certa forma, entra em conflito também com os Hansas, né? Ela não é a líder dos Hansas, ela entra em conflito com isso e acaba sendo uma grande oposição à polícia, porque ninguém quer se opor a um dragão. E ela nega que ela tem envolvimento com o crime, obviamente, né? Mas a gente tem vários players diferentes ali e a Fofucha como sendo o principal deles nesse sentido. Essa é a vibe da cidade de Albrecht. A gente tem vários outros detalhes, a gente tem várias páginas dedicadas a isso, mas na semana que vem a gente estreia esse novo arco do Cetro Azul, onde a gente vai acompanhar o grupo, né, formado ali pelos personagens de Rei Sem Trono, que estão indo para Albrecht para poder conseguir o último selo e vão se envolver com as tretas políticas apresentadas no livro canônico de Skyfall. Então a gente vai ver, de fato, quais são as tretas que existem em Albrecht dentro do canon, ou pelo menos uma parte delas, beleza? Espero vocês na segunda-feira, dia 13, e pra quem vai ficar na live, tamo junto, a gente continua se falando um pouco. Pra quem tá no YouTube assistindo, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, essas coisas todas, que segunda-feira a gente vai fazer a live aqui ao mesmo tempo. Então é YouTube e Twitch ao mesmo tempo. Espero que vocês curtam. Tamo junto.